Ocorre que o meio ambiente ele é um assunto comum a todos, né? E todos nós temos que nos empenhar individualmente e até propiciar, né, que demais pessoas tenham conhecimento de boas práticas para a gente poder, de fato, ter um caminho saudável para todo mundo, um caminho aí que busque uma melhoria do ambiente para todos nós. Nós, diante disso, juntamente com a diretoria da BIH, a gente entendeu que deveria fazer um manual bem resumido para disponibilizar aos hoteleiros independentes no que tange a conhecimentos, né, relativos a meio ambiente. E quando nós iniciamos esse trabalho, houve interesse da prefeitura, inclusive da cidade de São Paulo, de apoiar essa iniciativa e também disponibilizar para outros estabelecimentos ligados à área de restauração, de hospitalidade, para que eles pudessem também fazer o seu trabalho em menores unidades. Isso foi muito importante, porque a gente deu o pontapé inicial, até o Jefferson Munhoz, né, da escola, nos ajudou a trabalhar esse material e a gente fez a primeira etapa. No entanto, surgiram outras melhorias, né, durante esse último ano, que a gente vai incorporar no manual, né, uma segunda edição, eu diria, do manual que a gente vai disponibilizar aí para os empreendimentos. A ideia não é nada mirabolante, né? Na verdade, são conhecimentos, são dicas, né, para melhoria das atividades. E é interessante, Luiz, que no decorrer dessa implementação dessas iniciativas, a gente entendeu que há uma redução nos custos, né, dos empreendimentos hoteleiros. No passado, quando se falava em trabalhar o meio ambiente, vinha sempre na cabeça dos hoteleiros, tipo custo, 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 né? E, na verdade, quando a gente implementou, a gente viu que esse custo, ele não existe. Existe, na verdade, uma redução, né, das nossas despesas. Vou te citar um exemplo. Na cidade de São Paulo, todo o lixo que é recolhido pelas empresas nos hotéis, a gente paga por isso, né? No momento que tu faz a reclassificação do lixo, né, seja papelão, alumínio, vidro e mesmo orgânico, né, utilizando aí equipamentos que fazem com que a gente diminua esse volume do lixo orgânico, a gente vê que essa despesa ela não existe mais, né? Então a gente não tem mais essa despesa para recolher o lixo. Outro custo que a gente fala de, por exemplo, troca de um copo de plástico ou acrílico por um copo de papelão, né? O copo de acrílico, ele demora anos para ser dissolvido no meio ambiente. De papelão, anos. Então, só que o custo é bem menor de um copo de papelão, né? Se a gente for trabalhar, por exemplo, itens para servir coffee breaks, também da mesma forma, acrílico, né? E esses materiais plásticos, eles demoram para ser dissolvidos no meio ambiente, diferentemente de produtos feitos à base de madeira, à base de cana-de-açúcar, à base do próprio papel. Então, a gente veio, ao longo do tempo, melhorando essas nossas informações, né? E os fornecedores vieram junto, Luiz, isso é muito importante. Por exemplo, a gente tem água hoje em Tetra Pak, a gente tem água em alumínio, né? Então a gente tem em garrafa de vidro retornável. Tudo isso facilita o nosso dia a dia, porque o fornecedor, ele vendo que a gente atua nessas boas práticas, ele também se propõe a fazer as suas mudanças nas suas fábricas, né? Fazendo com que a gente tenha esse fornecimento de um material que não agride tanto o meio ambiente. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar essas boas práticas não só com hotelaria, mas com restauração, com bares, com todos os
equipamentos ligados à hospitalidade, e por que não em casa, né? Porque quando a gente faz essa prática dentro de um hotel, as pessoas que trabalham nos hotéis levam para suas residências esses conhecimentos, né? E aplicam junto à sua família. E lá também há uma economia, ela é uma economia invisível, né? Então, o compartilhamento de boas práticas que melhoram a vida do ser humano, que melhoram a vida do meio ambiente, ela deve ser replicada. E a gente vai fazer desse material um material lúdico, um material bacana para que as pessoas possam ter consciência e aplicabilidade dentro dos seus empreendimentos, né? E no momento que a gente treina os colaboradores, a gente está levando conhecimento para eles. E eles vendo que é uma boa prática para o hotel, que é uma prática que, inclusive, reduz custos e que melhora a vida deles nas suas residências, essa aplicabilidade ela é imediata. É bem interessante como há essa compra, né, por parte deles, porque eles aplicam isso no hotel e quando eles chegam nas suas residências, eles replicam lá. Então, é importante. E com relação aos hóspedes, nós acabamos, através de informes, comunicados, passando para eles as nossas práticas, né? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o solicitar que o cliente não lave sua toalha de banho, por exemplo, né? Se ele não deixar a toalha para ser lavada, a gente vai ter uma economia. Essa economia a gente vai repassar para a diária. Então, é importante que isso aconteça. E sem contar que a gente não coloca produtos químicos no meio ambiente e tampouco tem um gasto de água por conta dessa lavagem de felpas, né? A outra coisa, e é bem recente, a própria Accor entrou com um programa que nós chamamos Save the Clean, Skip the Clean, tá? É Skip the Clean. O que é Skip the Clean? Todo hóspede que ele pede para não limpar o seu apartamento, tipo, se ele ficar 3 dias no hotel e ele pedir para não limpar o apartamento dele, porque ele não necessita, a gente dá bônus para ele, a gente dá pontos, né, do nosso programa de fidelidade para que ele possa exercer depois desses pontos numa hospedagem com a sua família ou em momento que ele achar mais oportuno. Então, esse Skip the Clean, eu tenho hotéis que estão tendo, por exemplo, num volume aí de 200 apartamentos, 35 apartamentos, 40 apartamentos por dia com Skip the Clean. Isso é um trabalho em conjunto, né, da hotelaria, que incentiva o hóspede a não gastar com o meio ambiente, e ajuda os hotéis, que também não vão ter esse custo nas lavanderias, proporcionando esse saving, né, para o próprio hóspede. Então, a gente faz uma ação conjunta, não só com colaboradores, como com os hóspedes também, e como eu falei no início, todos têm que estar envolvidos, né? Porque não é uma questão de uma pessoa ou outra, é uma questão da humanidade, para a gente buscar aí um mundo melhor para todo mundo. Luiz, em vários momentos a gente faz reuniões, né, em outras praças que não só a capital paulista, né? Nós já fizemos isso no Guarujá, fizemos isso em Campinas, fizemos em Ribeirão Preto, fizemos em São Sebastião, e sempre que nós temos a possibilidade, nós levamos não só para os associados da BH, como para as comunidades, né, da área de hospitalidade, esses momentos de compartilhamento de informação, e eles, por sua vez, eles disseminam isso nas suas comunidades, né? A BH, ela se prontifica a isso, e é interessante que nós temos discutido essa pauta com uma certa frequência, porque é de interesse nosso, né, trabalhar para o bem-estar da comunidade, para o bem-estar das pessoas, para ter uma vida mais saudável. E não é fácil isso, porque quando a gente fala em manual, não é simplesmente o manual, né? A gente precisa levar informação, a gente precisa constantemente trabalhar, treinar, conscientizar as pessoas para que, de fato, elas pratiquem, né, essas ações e que reverberem juntamente às outras pessoas para que isso, de fato, traga retorno. Não é simplesmente lançar um manual e deixá-lo no esquecimento. A gente precisa, de fato,
ficar a todo momento lembrando o quanto é importante essa pauta, né, nos dias de hoje. Inclusão, de diversidade, ela está muito presente no nosso mundo de hospitalidade, né? Hoje, só para teres uma ideia, não é só o fato do gaúcho trabalhar em Fortaleza, o cearense trabalhar em São Paulo, o paulista trabalhar em Brasília, o pessoal de Brasília trabalhar em Minas Gerais. Isso eu acho que é bem-vindo, né? E essa diversidade de culturas que o Brasil tem, né? Devido aí a, a exploração que nós tivemos no passado de várias colônias, né? Holandesas, francesas, italianas, japonesas. Nós temos vários países, né? Fora dos seus países originais. Mas o que vem mais à tona nos últimos tempos, eu diria que tem a ver com os refugiados, eu diria que tem a ver com os países que estão em dificuldades, e nisso o Brasil ele é muito bom. Ele abre, de fato, os braços, né, para poder acolher, para poder receber e para poder irmanar todas essas pessoas que, de alguma forma, buscam, né, uma prosperidade, buscam um dia melhor nas suas vidas. Então, hoje, existem programas fantásticos nos hotéis para poder acolher eu não diria só refugiado, porque tem estrangeiros também, né, que não necessariamente são refugiados, mas são muito bem recebidos aqui por toda a cadeia da hospitalidade. E não só isso, Luiz, a diversidade ela não é baseada apenas nesse quesito, né? Ela é baseada também na forma de se expressar, de todo mundo ter a sua oportunidade de ser genuíno, de ser ela mesma, né? De colocar a sua sexualidade sem nenhum medo, sem agressão e de uma forma a compor, né, a toda essa necessidade que atende a esse núcleo chamado diversidade, chamado aí de fato de eu poder ser eu mesmo, né? E acho que isso é o melhor dos mundos. Eu acho que faz bem, porque a diversidade ela traz inovação, ela traz questionamentos, ela traz uma discussão muito bonita, né, para a gente seguir buscando aí por um mundo melhor, um mundo mais igualitário. Então, isso eu acho que é extremamente importante. Nós temos que fazer composição e sempre dar suporte para esse tipo de situação. Da hospitalidade, da restauração, são normalmente a primeira entrada do colaborador, do funcionário. É normalmente o primeiro emprego começa ali. Nós temos muitas pessoas que começam com hotelaria, que começam com restaurante, né? Então, essa abertura que a hotelaria e os equipamentos de hospitalidade dão para primeiro emprego é fabulosa. Quando tu falas em turismo, né, a gente o ano passado já bateu o recorde de turismo internacional, né, graças a Deus a gente tem elevado aí nossas visitas, né, os estrangeiros estão visitando um pouco mais o Brasil, e de fato o Brasil, em termos naturais, ele é muito exuberante, né. Se eu viajo para a Ásia, por que que o asiático não viaja para cá, né, e vice-versa? Eu sei que as distâncias atrapalham um pouco, mas eu acho que quanto mais nós tivermos divulgação do nosso paraíso, da nossa natureza, mais pessoas vão ficar interessadas em vir para cá, né? E o turismo nacional, como tu falaste, ele nunca foi tão forte, né? Pós-pandemia, ele tem crescido ano a ano, porque as pessoas, de fato, querem conhecer mais o Brasil, né? E não querem, talvez, guardar muito dinheiro aí sempre preocupados com alguma possibilidade de uma nova contaminação, algum problema que venha a ser criado aqui no Brasil, ou no mundo até, mas eles têm viajado muito mais. Isso é importante, né? Porque a gente começa a ter pessoas com mais cultura, essa diversidade, ela se cruza, né, em vários momentos, e a gente acaba, né, conhecendo e defendendo culturas que às vezes não são as nossas, ou são desconhecidas por nós. As nossas florestas não tem para ninguém, meu amigo, É verdade, é né? verdade. Floresta tropical, Amazônia, o Pará, não tem para ninguém. Pode falar o que quiser. E as pessoas, é como quando teve o COP30, né?
algumas pessoas pousaram em Belém, não viram toda aquela mata que eles sobrevoaram a noite inteira ou o dia inteiro. E aí falaram assim, mas aqui é cidade, sim, mas olha no mapa o que que tem em volta dessa cidade aí. Olha, dá uma olhada. Então, a gente precisa se orgulhar de tudo isso que a gente tem, sabe? Tem várias regiões no Brasil inteiro, no mundo inteiro, eu diria, que tem essa ação da hotelaria em peso para replantio de árvores. E às vezes até um hotel pequeno ele cuida de praças, por exemplo, né? Não é somente replantio de árvores. A gente precisa cuidar depois desses espaços para que eles possam ser utilizados, né? Para que eles possam ser aí compartilhados com a comunidade. Então, isso é feito já há muito tempo, né? Hoje isso se tornou até meio que trivial, viu, Luiz? Ficou meio que algo como obrigatório, né? Por isso que a gente não fala muito mais nisso, né? Mas de fato tem. Quando tu falas por exemplo, da parte hídrica, né? Hoje um dos maiores custos dentro dos hotéis, mas também é algo que a gente precisa se preocupar. Por mais que o Brasil tenha a maior reserva de água doce do mundo, né? A gente precisa, não é porque tem que de fato desperdiçar, né? A gente precisa controlar. A gente precisa checar qual é a vazão do chuveiro, qual é a vazão de uma torneira, né? Para que a gente possa dar um conforto para o hóspede sem agredi-lo, mas que também não tenha esse desperdício, né, de água que a gente, como eu falei, por mais que a gente tenha, a gente não deve desperdiçá-lo, né? A gente precisa ter uma economia, precisa ter um controle, né? E quando a gente vai para a parte de energia, os hotéis têm várias soluções hoje para diminuição de gastos com energia, né? Porque, de novo, nós temos aí hidrelétricas fantásticas, né? Que geram energia para as nossas residências, para as empresas, para a indústria. Só que foram criadas novas tipologias de energia durante esses últimos anos que também estão impulsionando aí a, essa nossa economia, né? E por mais que a gente tenha muita possibilidade de geração, cada dia mais nós temos equipamentos, né, para poder plugar ali numa tomada, né, e consumir. Então, dentro dos hotéis, a gente também coloca a informação para os hóspedes para ter consciência, né? Então, se ele sai do apartamento, a gente já tem, obviamente, aqueles apartamentos inteligentes onde o hóspede sai, toda a parte de energia do apartamento ela se desliga e só volta a ligar quando ele adentra no apartamento, excetuando-se, obviamente, frigobar, né, que tem que manter a bebida gelada, mas todos os demais equipamentos são desligados. Isso é importante. É importante também a gente equacionar o uso do ar-condicionado, que é o maior vilão dentro dos hotéis, né, onde mais tem consumo, e tem a ver muito com conscientização, Luiz, de novo. Não adianta ter um equipamento que faça todo o trabalho se eu, de fato, não tenho conscientização, não levo isso para a equipe, não levo isso para o meu hóspede, né? A gente precisa compartilhar esse tipo de boas práticas para que, de fato, todo mundo, de novo, saia beneficiado. Não é para beneficiar apenas um setor, apenas uma pessoa, isso é para beneficiar a todos, né? A todos os envolvidos. Então, são várias ações que a gente faz, como foi falado antes do Plastic Free, agora da parte de economia de água, a parte de uso adequado da energia. Nós temos o Food to Save, por exemplo. Por que desperdiçar alimentos, né? Sendo que eu posso trabalhar de uma forma a repor alimentos gradativamente, sem que haja desperdício lá no final. Isso faz com que, de novo, eu economize água lá na ponta, eu economizo energia lá na ponta, eu economizo descarte de lixo lá na ponta. Ou seja, a gente tem ganho em todas as fases, né, dessa equação. O importante é que todo mundo contribua. De novo, não adianta parte da população contribuir e os demais não fazerem questão de ajudar, de compartilhar
e exercer, né, essas boas práticas. Os hotéis e muitos empreendimentos já têm colocado certificações nas suas portas, dizendo, olha, esse empreendimento foi certificado por uma auditoria ou por uma empresa idônea, né, que mostra todas as ações que estão sendo feitas relativas à sustentabilidade. Então, existem empresas muito sérias que fazem essa certificação, né, essa auditoria. E é interessante que isso tu podes divulgar, né, nas tuas mídias, tu pode divulgar nos canais de distribuição, né? A própria Booking, por exemplo, ela tem lá os hotéis que são mais econômicos, que estão mais em busca da sustentabilidade, ela já tem esses ícones que identificam, né? Mas eu vou te ser muito sincero, o que de fato identifica se a empresa está ou não exercendo, né, essa sustentabilidade é o próprio usuário, né? Seja o hóspede, seja o comensal, seja o cliente do restaurante. Esses vão ver de fato se essa sustentabilidade ela é executada no dia a dia. Por mais que tu tenhas uma certificação, uma auditoria, é no dia a dia que a gente mostra isso através dos nossos atos para os nossos clientes, né? E isso, de fato, faz com que o cliente retorne. Existem empresas hoje, globalmente, que elas não participam, não frequentam hotéis que não sejam eco-certified. Ou seja, se não tiver uma certificação de sustentabilidade, eles não frequentam. Eles dão a oportunidade, né, a preferência para hotéis certificados, justamente porque buscam aí um mundo melhor e essas empresas globais também têm esse mesmo propósito. Então, elas se unem para em prol desse saving, né? Em prol desse sistema de melhoria de meio ambiente e de vida das pessoas. A escolha de um curso superior aos 18 anos, 17 anos, é muito difícil, né? Afinal de contas, é uma escolha para a vida. Quantas e quantas pessoas fazem uma faculdade e depois optam por mudar o seu curso ali depois de alguns anos de vida ou de profissão? Então, quando a gente fala de atitude, a atitude ela serve para todas essas bases, independente se é um curso de advocacia, de medicina, um de hotelaria, de administração, de economia. A atitude é propriamente a ação do dia a dia que vai demonstrar se aquela pessoa ela tem aptidão, né, de seguir a sua cultura, né, os seus valores, e não simplesmente querer colocar a técnica acima da atitude. Nem sempre a técnica ela se sobrepõe à atitude. E ainda mais quando se trabalha na área de serviços, né? Então, ela de fato é importante, assim como a ética, né? A transparência também, que dói, como dói a verdade, né? Mas ela tem que ser dita, porque a gente faz com que as pessoas melhorem, faz com que as pessoas reflitam, né, sobre os ocorridos e busquem ajustar esse caminho, né, através de uma discussão, através de uma pessoa que vai alertar e que reflita. Não necessariamente precisa mudar, né, mas reflita para ver se de fato aquilo foi errado ou não. Muitas vezes pode ser que até seja correto, né, na visão dela, mas a atitude, tu tens toda a razão, viu, Luiz? Eu particularmente hoje, quando nós contratamos pessoas, né, e ouço meus colegas fazerem o mesmo, a atitude, ela se sobrepõe perante a faculdade exercida por aquele candidato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A BH, ela quer, de fato, difundir as melhores práticas, né, para todos. Não é algo que a gente vende, é algo que a gente, de fato, tem que compartilhar, porque é importante para todo mundo, né? Quando a gente fala da COR, da Rede dos Sonhos, da Terras Altas e de outros equipamentos de turismo que se propõem a esse tipo de defesa, né, em relação à sustentabilidade, diversidade
e outras pontas, né, que dizem respeito a uma melhora de vida a todos nós, eu acho que ela tem que ser disseminada de uma forma bem direta, transparente, para que as pessoas unidas, né, possam fazer aí um mundo melhor. Então, contem comigo para isso. Eu sou defensor disso e vou ser até quando eu puder e tiver forças, né? E espero que mais pessoas se juntem a nós para que de grão em grão, né, a gente consiga aí diminuir enchentes, furacões, vendavais e problemas que a gente enfrenta a todo dia, né? E que não são nada fáceis para a gente poder conduzir e salvar pessoas. Então, muito obrigado pelo momento que eu pude aqui estar com vocês. Um prazer, Luiz, é um prazer. Eu acho que, de fato, é o que eu falei, não é demagogia, não. A gente precisa, né, se juntar para que essas boas práticas aconteçam.